Boa noite, seja bem-vindo ao Deeper Movement, a passar esse domingo, adorar o Senhor junto conosco. Espero que você tenha tido uma boa semana, abençoada, e que você tenha muitos testemunhos. Até mesmo se você tiver algum testemunho que deseja compartilhar conosco, escreva para a gente, manda para a gente um e-mail ou uma mensagem, mas conta para a gente algo que Deus tem feito na sua vida, para que nós possamos nos alegrar com você. Então, hoje eu venho trazer aqui a conclusão, a série de mensagens que eu tenho ministrado nos últimos domingos sobre uma vida que agrada a Deus. Se você tem acompanhado essa série de mensagens, você já entendeu que é possível sim agradar a Deus. Ele é bom, Ele nos deu as instruções e Ele nos deu tudo que nós precisamos para termos uma vida que agrada a Ele. Então, antes de tudo, gostaria de orar com você. Então, feche aí seus olhos, baixe sua cabeça, para que nós possamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida de cada um aqui presente, nos acompanhando por meio dessa live. Que o Senhor venha abençoar cada vida, proteger, mas que o Senhor nessa noite venha se revelar cada vez mais a nós. Que o Senhor venha ministrar no coração de cada um, por meio da minha vida. Que o Teu Espírito Santo, nesse momento, esteja visitando o lugar onde cada pessoa está, transformando o ambiente, mas com a finalidade de transformar o interior de cada um, a mentalidade, o coração, o estilo de vida. Então, que a Tua palavra seja ministrada ao ponto de gerar esta transformação. Então, fala com cada um, para que possa ser entendido de forma pessoal, mas não de forma geral. Que o Teu Espírito Santo venha ministrar de forma poderosa em cada coração. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus é bom, muito, mas muito bom. Então, como eu falei, se você tem nos acompanhado nessas últimas semanas, você já aprendeu bastante sobre uma vida que agrada a Deus. Mas eu quero fechar essa série de mensagens trazendo exatamente uma conclusão sobre o tópico. E a primeira coisa que eu quero lembrar, para agradar a Deus, não é somente sobre o que fazemos, mas como fazemos, a motivação que fazemos. Então, não é somente sobre as ações, mas é muito mais sobre o nosso interior. É muito mais sobre ser do que apenas fazer algo. Mas a chave de tudo isso está no primeiro e maior mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de tudo, acima de nós mesmos, mais do que a nossa família, mais do que o nosso lazer, o nosso trabalho, mais do que tudo, amar a Deus. Mas para amar a Deus, eu preciso conhecê-lo, porque nós não conseguimos amar aquele que não conhecemos. E para conhecer a Deus, nós precisamos buscar. Então, hoje, concluindo, eu quero te trazer um lembrete. Vale a pena buscar a Deus. Vale a pena investir sua vida para conhecer mais a Ele. Investir tempo, recursos, energia. Investir na sua busca por conhecer mais a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você crê que Deus é real, que Ele está vivo, que Ele é presente? Agora eu vou te fazer outra. Se você crê, por que você tem buscado outras coisas mais do que a Ele? Se Deus é real, não existe nada que seja mais importante e mais valioso do que conhecê-lo. Mais do que prata e ouro, mais do que qualquer lazer, mais do que qualquer coisa nesse mundo e nessa vida, nada se compara a conhecer a Deus, a estar com Ele, a ouvir a sua voz. Então, começa a ajustar algo na sua mentalidade e no seu coração. Eu preciso buscar a Deus mais do que eu busco qualquer outra coisa, mais do que eu busco ser feliz, mais do que eu busco satisfação, alegria, mais do que eu busco qualquer coisa. Eu preciso buscar a Deus, porque
vale a pena. Porque quem busca, a Bíblia diz em Mateus 7,7, que todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta será aberta. Que todo aquele que busca, encontra. Então, vale a pena. Então, se você busca, você vai achar. A Bíblia também diz, e me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Então, vale a pena. Eu vou te dar aqui alguns benefícios, os lembretes que eu vou te dizer sobre conhecer mais a Deus. O primeiro, e lembrando, isso aqui ainda é sobre a vida de Davi. Olha isso, ó, Salmos 135, versículo 5, sobre conhecer a Deus. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que nosso Senhor está acima de todos os deuses. Davi faz uma declaração, eu conheço meu Senhor, eu sei quem Ele é. Então, conhecer a Deus faz toda a diferença na sua vida. E nós encontramos isso na vida de Davi. Então, é impossível ter uma vida que agrada a Deus sem conhecer a Deus. É impossível você agradar alguém que você não conhece. É preciso primeiro conhecer. Então, aqui vai alguns benefícios sobre conhecer a Deus. O primeiro, conhecer a Deus nos dá paz. Conhecer a Deus nos dá paz, paz e segurança. Olha quantos salmos Davi declara sobre o quanto ele confia em Deus. E isso é fruto de conhecer. Salmos 31, 14. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Salmos 7, 1. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Salmos 71, 1. Em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Salmos 91, 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 22, 4. Em ti confiarei. Em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu os livrastes. Salmos 31, 1. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Conhecer a Deus nos gera paz e confiança. É fácil confiar em quem conhecemos. É difícil confiar em quem não conhecemos. Muitas vezes, talvez você tenha tido dificuldade de confiar em Deus. E a simples explicação para isso é conhecê-lo pouco. Eu sempre uso aqui exemplo da minha filha. Eu tenho uma filha pequena e nessa semana a gente foi numa piscina e ela estava no raso, mas com medo de ir para o fundo. Eu chamei ela subiu nas minhas costas. E comigo, no começo, um pouco amedrontada, mas foi. Após um tempinho, ela já estava ali brincando, se divertindo e sem medo nenhum. O simples fato dela me conhecer, saber que eu estou ali para proteger ela, que eu não vou deixar nada mal acontecer com ela, que eu sei o que eu estou fazendo, leva ela a confiar e descansar. Quando nós conhecemos a Deus, entendemos que Ele pode tudo, que Ele quer o nosso bem e o nosso melhor, nós conseguimos confiar. Talvez você tenha dificuldade de sentir paz. Talvez as coisas desse mundo tenham te abalado muito. Você quer um conselho? Invista em conhecer mais a Deus. Porque quando você conhece Ele, você vai saber que Ele não te abandona, que Ele pode tudo, que Ele não se atrasa, e aí você pode confiar. E que nada está fora do controle dEle. Quando você conhece Deus, você vai saber que Ele sempre foi Deus. Ele sabe o que faz. Então, nós não precisamos nos amedrontar. Isso serve até, muitas vezes, para a falta de descanso. Existe um versículo que eu aprendi quando criança. E muitas noites eu repito junto com minha esposa. Quando ela não está conseguindo dormir ou quando algo acontece, nós recitamos esse versículo inúmeras e inúmeras vezes, que é também de Salmos. Salmos
Salmos 4:8. Salmos 4:8, que diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então, quando eu conheço a Deus, eu consigo ter paz e segurança. Eu consigo colocar minha cabeça no meu travesseiro e descansar, porque eu sei que o guarda nunca dorme. Eu sei que Ele está cuidando de mim, que nada está fora de seu controle. Então vale a pena conhecer a Deus, porque quando conhecemos Ele, nós temos paz e segurança. Um segundo grande benefício de conhecer a Deus é porque conhecer a Deus nos dá autoridade. Nos dá autoridade. Salmos 44, versículo 5, fala assim: por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantarem contra nós. Salmos 44, 5. E em 1 Samuel 17, 45, nós encontramos o registro de Davi diante da sua batalha contra Golias, onde ele vai enfrentar Golias e ele fala o seguinte: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Davi vai enfrentar aquele gigante com autoridade. Autoridade que é fruto de conhecer a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais autoridade você tem para enfrentar os problemas dessa vida, para enfrentar os inimigos da sua vida, para ir em frente, para enfrentar as trevas, para não ter medo delas. Você tem autoridade. Quanto mais você conhece, mais você tem autoridade. Porque quando você sabe quem te enviou, você sabe qual é a autoridade que você caminha. Você precisa conhecer aquele que enviou, para que assim você tenha autoridade para anunciar a mensagem dele, para que assim você tenha autoridade para falar dele, para que assim você tenha autoridade para agir como ele e para conquistar como ele. Então, conhecer a Deus nos dá autoridade. Eu não sei se você lembra, mas tem uma história lá no Novo Testamento, em que alguns homens vão tentar expulsar uns demônios e eles apanham daqueles demônios. E uma das coisas que eles falam é: no nome do Deus de Paulo, de Jesus Cristo, eu ordeno que vocês saiam. E os demônios falam assim: Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas vocês, quem são? Uau! Talvez você muitas vezes você tenha usado o nome de Cristo, mas não tem conhecido a Ele. E aí você está sem autoridade nessa vida. E aí você está apanhando para as dificuldades dessa vida, está apanhando para os seus medos. Satanás está brincando com a sua vida, com o seu casamento, com a sua família, com as suas finanças, está fazendo festa. Porque simplesmente você não conhece Deus como deveria. Talvez o seu conhecimento de Deus é simplesmente um fruto cultural. Talvez você não tenha investido tempo para conhecer a Ele. E mais uma vez eu te lembro, vale a pena investir em conhecer a Deus. Um terceiro grande benefício de conhecer a Deus é que conhecer a Deus nos dá propósito. Em Salmos, no capítulo 20, versículo 4, fala assim: conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Salmos 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu espírito é bom, guia-me por terra plana. Olha, Deus te criou com um propósito. Ele não criou você por acidente. Você não está nessa terra por acidente. Mas você nunca vai descobrir seu propósito enquanto você não conhecer o seu Criador.
Você nunca vai descobrir o seu propósito enquanto não conhecer o seu Criador. Então, quanto mais você conhece a Deus, mais você sabe o porquê você está aqui. Mais você entende o motivo pelo qual você foi criado, o motivo pelo qual você tem os dons e talentos, os motivos pelo qual você passou pelo que passou, pela família que você tem, o local onde você está. Quanto mais você conhece a Deus, mais você recebe direção para a sua vida. Você entende o propósito da sua vida. Então, vale a pena conhecer a Deus. E isso é uma busca diária. Mas eu quero te ajudar com algumas coisas. Eu quero te dar aqui um básico sobre quem é Deus. Eu talvez te lembrar sobre Ele. Então, eu vou te falar algumas coisas, algumas características sobre Deus, para que você possa conhecê-lo. Primeira coisa, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Talvez você já ouviu repetidamente essa frase. Deus é amor, Deus é amor. Mas talvez até hoje você ainda não entendeu verdadeiramente o que isso significa. Deus, ele não tem amor, ele é o próprio amor. O amor verdadeiro, o único, é Deus. Em 1 João 4,16, fala assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Eu quero te lembrar, Deus é amor, Deus te ama. Deus te ama, e Ele te amou ao ponto de pagar pelos seus pecados, enviando seu Filho para morrer numa cruz, para morrer por nós. Então, Ele morreu por você não para criar uma religião, mas por amor. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é amor. Então, não importa o que as pessoas falem, não importa o que você pense, mas lembre-se, Deus é amor. A sua ideia de Deus não muda quem Ele é. Entenda isso. A sua ideia de Deus não muda quem Ele é. Vai mudar como você vê Ele, vai afetar a sua vida, mas não vai mudar quem Ele é. Queira conhecê-lo por quem Ele é. E lembre, Ele te ama. Apesar de tudo, Ele te ama. Ele conhece suas falhas. Ele conhece seus pecados. Ele conhece suas fraquezas. E ainda assim te ama. A Bíblia diz: nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem pecado, nem principados, nem potestades, nenhuma criatura, nada pode nos separar do amor de Deus. Não há nada que você faça para que Deus te ame mais. E também não há nada que você faça para que Ele te ame menos. Porque o amor de Deus não está condicionado às nossas ações. Está condicionado a quem somos. Nós somos a criação de Deus, a obra-prima do Senhor. Então, nada nos separa desse amor. Mas, existe uma segunda parte sobre quem é Deus. Por isso, em segundo lugar, eu quero que você anote aí, que você lembre. Deus é justiça. Deus é justiça. Salmos capítulo 7, versículo 11. O salmista declara: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Salmos 116, versículo 5. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Levítico 19, 36. Agora é uma declaração do próprio Deus. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo rim tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Deus está simplesmente deixando claro: Ele é justo. Tudo que Ele faz é justo.
O que isso quer dizer? Isso quer dizer que apesar de Deus ser amor, Ele não aceita tudo. Deus é amor, mas Ele não aceita tudo, porque Ele também é justiça. Então não ache que você pode viver a sua vida de qualquer jeito, que Deus está tudo bem com isso porque Ele te ama. Porque quando amamos, nós não aceitamos tudo. Se você é casado, você sabe muito bem disso. Você não vai aceitar tudo do seu marido ou da sua esposa. Você não vai ficar aceitando traições, mentiras. Você não vai ficar aceitando tudo. Exatamente. Se você que é pecador não aceita tudo, agora imagina um Deus que é santo. Deus é justo. Por isso que Ele não aceita tudo. Se Ele aceitasse tudo, não existiria inferno. Então vamos lembrar, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele pagou um preço por mim, mas Ele também não aceita que eu viva, permaneça no pecado, que eu viva a minha vida de qualquer jeito, que Ele vai aceitar qualquer coisa. Não é assim que funciona, porque Ele é justo. Às vezes eu converso com alguns amigos, conversando sobre a história do Evangelho, e eu falo que talvez antes dos anos 2000, nos anos 80, 90, Deus ele foi pregado no mundo como um Deus da justiça. Tanto é que muitas vezes a mensagem das pessoas era sobre céu e inferno. Os evangelistas era basicamente assim: se você morrer hoje, para onde você vai? Ei, você que está em pecado, você vai para o inferno. Então o tema ali era a justiça de Deus. Mas depois, hoje, no nosso tempo, dos anos 2000 para cá, houve uma transição para o outro extremo, de pregar somente o amor de Deus. Que Deus é amor, e Ele nos ama, e Ele nos aceita, e nós somos filhos. Amém, é verdade. Mas eu não posso esquecer que Ele é os dois. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ele me ama, mas Ele não ama o pecado. Ele não aceita o pecado. É por isso que Jesus pagou o preço naquela cruz, para nos livrar das correntes do pecado, da prisão do pecado. Então, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Então, não se esqueça, Deus não aceita tudo. Comece a buscar conhecer a Ele, para saber o que Ele aceita e o que Ele reprova. Tem muita gente defendendo certas coisas, achando que Deus aceita quando Ele não aceita. Então, queira conhecê-lo, para que você possa se apegar ao que verdadeiramente é aprovado por Ele. Nessa semana, na célula, nós falamos sobre isso, que a nossa fé, ela não nos permite aceitar tudo. E eu preciso ter uma fé tão grande, ao ponto de não aceitar nada que Deus não aprova. Preciso ter uma fé tão grande ao ponto de não aceitar nada que Deus não aceita. Então, aquilo que Deus não aceita, que gere indignação em mim. Que eu seja indignado com tudo aquilo que Deus não aprova. Uma terceira marca que eu quero te lembrar sobre Deus. Ele é Deus de ordem. Deus é Deus de ordem e excelência. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. O que nós precisamos aprender com isso? Se Deus é um Deus de ordem, isso significa que a nossa vida não pode ser de desordem. Eu não posso viver a minha vida igual aquele pagode ou samba que diz: deixa a vida me levar, vamos ver no que acontece. Não é assim que funciona. Ele é um Deus de ordem. Ele é um Deus que pensou na frente, que conhece o futuro. Quer saber mais como Deus é um Deus de ordem? Se você vai na Bíblia, você vai ver a construção do templo, você vai ver as instruções que ele dava para aquilo ali, os detalhes que ele apresentava, a forma que Jesus viveu, a forma que Jesus ensinou. Você só encontra ordem e não desordem. Então, ajuste a tua vida, começa a dar passo de tirar a desordem da sua vida, de repreender toda desordem.
e dizer assim: Pai, me ajuda, coloca a minha vida em ordem. Tira aquilo que está gerando bagunça na minha vida. Porque tem muita gente que está talvez até pedindo a Deus, buscando, querendo, coloca ordem, mas ao mesmo tempo tem permitido certas coisas que geram bagunça na sua vida. Às vezes são vícios, às vezes são pessoas, relacionamentos, amizades, às vezes é um namoro que Deus não aprova, às vezes é uma amizade que Deus não aprova e está simplesmente bagunçando a tua vida. Então, olha, começa a dar esse passo de dizer: Senhor, eu quero minha vida em ordem. Muda as coisas de lugar, ajusta tudo, até aquilo que for doer em mim, mas faz. Afaste de mim as amizades que eu não devo ter, afaste de mim o relacionamento que eu não devo ter, me ajuda a me posicionar onde eu devo me posicionar, a dizer não para o que eu devo dizer não, a dizer sim às coisas que eu preciso dizer sim, mas traz ordem para a minha vida, porque tu és um Deus de ordem. Então, já fica a dica. Deus não aceita as coisas de qualquer jeito. Ele é um Deus de ordem. E o quarto e último, uma marca, uma característica sobre Deus. Ele é acessível. Deus é acessível. Então não importa as mentiras que você ouviu, ou aquilo que você pensa sobre Deus, que Deus está longe, lá no céu, que Ele não se importa, que Ele está só lá. Se eu fizer as coisas certas, Ele joga a bênção em mim. Se eu fizer as coisas erradas, Ele joga um raio ou me amaldiçoa, aí eu sofro. Deus não é Zeus. Deus não é Zeus. Deus não está distante, Deus é um Deus presente. Mas Ele se fez presente por meio de Deus Emanuel, o Deus conosco, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio ao mundo para que nos dá livre acesso ao Pai. 1 Coríntios 14, Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Efésios 2, 18 ao 19. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, olha, Deus é acessível, mas só existe um caminho que nos dá acesso ao Pai, e este é Jesus Cristo. Não existe ato, não existe trabalho, não existe preço que você possa pagar para ter acesso a Deus sem Jesus Cristo. Ele é um único. Não existe pessoa, não existe igreja, não existe religião, não existe nada que te dá acesso a Deus. Só Jesus. Então, se qualquer organização, se qualquer filosofia, qualquer religião, pensamento nega Jesus Cristo como Filho de Deus e como único caminho, não te dão acesso ao Pai. Jesus é o único caminho. Ele pagou um preço alto, não para nos dar uma religião, mas para nos dar acesso. Deus está disponível para você. Você sabe, eu já contei isso aqui inúmeras vezes sobre o meu testemunho, mas em 2014 eu comecei a me fazer perguntas sobre a minha fé. E eu perguntava, cara, será que eu acredito mesmo? Se Deus existe, por que Ele falou com Moisés, com Abraão, com Noé, com todos aqueles homens do Velho Testamento e Ele não fala comigo? Será que eu creio mesmo? Será que Deus realmente existe? E ali eu passei a buscar, com o tempo passei a conhecer. Mas eu lembro do dia que Deus respondeu a essa pergunta para mim. E Ele me disse: Caio, eu estou disponível a todos, mas nem todos estão disponíveis para mim. Deus é acessível. Você precisa escolher acessar a Ele. Você precisa escolher ir até Ele. O caminho é Cristo. Ele é o único que te dá acesso ao Pai. E é por isso que hoje eu quero te dar a oportunidade de você tomar exatamente essa decisão.
Porque Jesus Cristo deixou claro, venham até mim. Em João 14,6 ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É necessário reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E é por isso que eu te dou essa oportunidade nessa noite. Então, se você deseja tomar essa decisão de declarar, de se comprometer a sua vida a Cristo, declarando que Ele é o único, não um, mas o único Senhor e Salvador. Ele é o único caminho, o único Redentor, o único mediador. É Jesus. Então, fecha seus olhos e repete essa oração comigo. Deus, me perdoa, porque eu pequei contra ti. Eu sou pecador e não há nada que eu possa fazer para me salvar e para me conectar novamente a ti. E por isso, eu agradeço, porque o Senhor enviou o teu Filho, Jesus, para pagar pelos meus pecados naquela cruz, para me chamar de filho e me dar livre acesso a ti. Jesus, entra em meu coração, faz morada, muda as coisas de lugar, coloca tudo em ordem e que eu possa viver uma nova vida em ti e desfrutar de um relacionamento verdadeiro contigo. No nome santo de Jesus. Amém. Então eu vou te dizer, se você fez essa oração de forma sincera, pura, de todo o seu coração, hoje você recebeu salvação. E a partir de hoje, você pode chamar Deus de Pai e ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Então, a partir de hoje, busca. É por isso que eu te convido. Começa a ler tua Bíblia, começa a orar, começa a investir tempo para adorar ao Senhor. Se você tomou essa decisão, entre em contato conosco, manda uma mensagem, nós só queremos te ajudar nos próximos passos, orar por você, com você. Se você não tiver uma Bíblia, gostaríamos de te presentear com uma e simplesmente te acompanhar nessa jornada, te ajudar. Uma outra decisão que você que aí que está assistindo pode tomar hoje é do batismo. Então, se você já entregou sua vida a Jesus e deseja ser batizado, que é mandamento bíblico, manda sua mensagem para que nós possamos organizar este dia de festejo, que possamos festejar com você a sua nova vida em Cristo. Amém? E um terceiro convite que eu te faço, não viva essa vida sozinho. Caminhada é muito melhor quando temos pessoas junto conosco. Faça parte de uma célula. Entre em contato conosco para saber qual a célula mais próxima de você ou mais acessível a você, para que você tenha pessoas que oram com você, caminham junto com você, que você pode desabafar, que você pode compartilhar a vida. Manda uma mensagem para a gente, para que nós possamos te ajudar. Temos as nossas redes sociais, e-mail, simplesmente o que estiver mais fácil, mais acessível para você. Deixa eu orar com você, te enviando para essa semana. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa mensagem, pela vida de cada um que nos acompanhou. É no nome de Jesus que eu os envio para a melhor semana já vivida até aqui. Que testemunhos possam ser colecionados, que essas pessoas possam viver experiências sobrenaturais contigo, possam anunciar o teu nome e ver o agir do Senhor na vida deles e na vida de outras pessoas por meio deles. Então é no nome de Jesus que eu os envio. Amém e amém. Então vá e viva a melhor semana da sua vida. Que Deus te abençoe e até o domingo que vem. Se você foi abençoado por esse tempo
e deseja investir no nosso ministério para que possamos abençoar e alcançar mais vidas, você pode estar ofertando e também dizimando com o QR Code que está aqui na tela. Deus abençoe a sua vida.